É, Nubiton. Dali o Biton. Boa tarde. E agora aparecia. Boa tarde, amiga. Oi, Ó, agora a cheguei. gente, a gente já pode ir batendo papo, porque eu tenho uma novidade para você, tá? Uhul! Olha o que eu achei hoje. Eu tô vendo ao contrário. O cheiro, Ah, o o cheiro cheiro da da lembrança. lembrança. Celso Ai, era o que a gente Sisto. estava falando aquele dia. A gente tem falado disso todo dia, né? É, Mas como é que eu tem, faço né? para O ele? cheiro, o gosto. O gosto. Como é que eu faço para ele não ficar ao contrário? Hum, não sei te dizer. Também não sei. As pessoas vão perdoar a gente, né? Claro, é nossa primeira juntas. Não é? E aí, estamos aprendendo ainda também. Boa Claro. tarde, Nairinha. Nairinha, não sei quem é, mas boa É tarde minha também. irmã. É minha É sua irmã. irmã. Minha Boa irmã também é tarde. professora. É, que legal. Minha irmã. E olha só o que vem atrás, Rosane. Café Ó, torrado depois do almoço, algodão doce cor-de-rosa, nhoques saindo da panela, cheirinho do vovô, aromas comuns, cheirinho do vovô. Cheirinho, gostinho do vovô, da vovó. aromas comuns da nossa infância que sempre que vem à tona evocam o passado, fazendo ressurgir lembranças queridas de um tempo que passou. Parece o que você estava falando ontem. Era isso que a gente estava comentando ontem. Eu vou compartilhar esse link lá com o povo lá da Facu, vai que. Sim, aí a gente vai dando um tempo para eles entrarem também, né? Pera aí, deixa eu verificar minha internet. Agora tá tudo certo. Deixa eu virar direito. Vira aí que eu vou virar a minha. Ué, por quê? Porque eu vou A virar. gente está sem. Porque Gostei. eu não preciso ficar segurando o celular se ficar em pé. É que se ficar em pé, eu não preciso. Será que vão ver a gente torto?
Eu acho que não. A gente vai. Eu tô vendo do jeito que você tá me vendo, eu tô vendo você. É porque apareceu para mim que eu não posso girar com o telefone ao vivo. Ah, não. Eles queriam avisar você antes, você que não percebeu. Ah, tá. Para... E aí? Vamos esperar ver se vai entrar alguém. Se não. É, porque por enquanto tá minha irmã. Tava, né? Tava, já foi embora. Agora tá nós Mas duas. Tem problema, a gente conversa, não tem problema. a A gente gente não. conversa, né? Claro. Aí a gente vai dando boa Eu estou vendo tarde. o corpo, sem problema. Será que vão ter Não que é? virar? Deixa eu tentar aqui. Vira aí que eu boto um calço aqui, alguma coisa aqui. Achei. Já achei um calço. Ah, Pronto, legal. já achei um Ficou calço bom? aqui. Ah, eu agora achei um calço aqui para colocar. É que Tá eu tô bom. no celular, né? Deixa eu tirar. Deixa eu me ver, porque os comentários estão bem na minha cara aí. Então, Ei, meu pai. não, agora eu tirei. Mandei embora. Mandei embora. Ah, eu até pensei em fazer um bolo, né, pra colocar assim, mas eu falei assim, não, mas eu vou deixar todo mundo com vontade, melhor eu vou deixar pra fazer Não pra é? amanhã. É, Vou fazer pois pra é. amanhã. Eu vou fazer, mas eu vou fazer mais tarde. A Kathleen aqui, a minha filha aqui. Hã? Aham, vai ter bolo amanhã. Claro, tem que comemorar o Dia das Mães, né? Eu sou mãe. Lógico, Eu não gosto de é? me comemorar. Eu gosto de me comemorar. Essa é boa, né? Claro, claro. Por isso que eu me dei de presente esse Ah, e você que se achei um. deu presente. Me dei de presente e me dei um outro que eu botei ali, que é Os Contos de Fadas, tradução do Monteiro Lobato. Ai, que legal. Porque, de verdade, foi ele quem trouxe para o Brasil a escrita para a infância, É na década de, verdade. 19... na década de 1920. Então, bem isso Aí, mesmo. relançaram pela editora. Eu vou pegar ali, peraí, você vai me ver andar, só um Pode. minuto. É que aqui em casa tem mais livro morando do que gente. Ah, aqui em casa eu tenho mais livros morando do que gente. Que bom. Ó, Olha, Monteiro Lobato, o o livro livro de ouro de ouro, dos conto. contos de fadas. Ai, a nossa amiga ia adorar esse livro. Mas sabe o que eu pensei nela? Mas, olha só, só assim nossa amiga, tá? Nossa Quem, amiga. Eu quem sei, sabe saberá. Quem quem sabe sabe, saberá. quem sabe saberá. É Por isso que eu tô falando com a nossa amiga. a nossa amiga, a tradução e adaptação, porque como ele trouxe para o Brasil a escrita para a infância, no Brasil ainda não tinha uma escrita que criança pudesse ler. Muitas pessoas fazem o relato de terem aprendido a ler e o primeiro livro que leu foi Monteiro Lobato. Verdade. É porque, tipo assim, se você for falar assim com qualquer criança, assim, criança não, nós crianças, É, né? Nós crianças. Se você for pensar nos primeiros livros que você leu, vai falar assim, olha, qual o livro, qual o autor que você lembra de livros infantis? Quem vai? a maioria vai dizer Loma Lobato. Não, 90, acho que 90% das pessoas vão falar assim, Monteiro Lobato. O Pedro Bandeira, algumas lives que ele fez, ele disse que ele era filho do Lobato, porque ele perdeu o pai muito cedo. Então, a mãe trabalhando, a mãe sustentando, aquela coisa que a gente já sabe. E aí, quando o Lobato morreu, ele se apegou aos livros do Lobato, lia. E quando o Lobato morreu, ele ficou órfão do Lobato. Aí ele Ah, sentiu orfandade. aí quando o pai morreu, ele não sentiu tanto quanto Não, depois. ele não tinha pai. Ele já tinha Ah, perdido o pai na infância. ele Eu nem acho que tá chegando. teve tempo de sentir a falta do pai, é isso? Não, Aí ele, no início de ler o Lobato, ele ficou assim, meu pai,
aquela história de pai, né? De sentimento A figura de paterna pai. era o Monteiro Lobato. Não, e assim, eu achei bastante legal porque escolheram autores diferentes, ilustradores. Olha que graça. Olha que lindo. Ô, Eliana, essa minha amiga que Oi. acabou de entrar aí, é a minha amiga Ah, de... eu conheci ela pela internet, a Rosane. Oi, Rosiane, tudo bem? oi. Ela é minha amiga, ela mora lá no sul também. Só que eu não a conheço Eita. ainda. Eu conheci ela esses dias atrás, porque a gente tem alguns hobbies em comum. E aí a gente se Hum. encontrou num grupo de WhatsApp. E aí agora a Ah, gente passa. legal. Já virou amiga confidente, já. Uma É. confidente. Já, Oba. você sabe que eu não gosto de conversar, né? Então. E Não, aí, você não. nem de falar eu gosto, né? Não, Nenhuma de nós duas, na verdade, né? não. Então aí eu convidei ela para dar uma olhadinha na nossa live. Beleza, seja bem-vinda. Então eu vou começar a papear com quem está aqui, dizendo assim: nas tardes, quando o tempo se faz humano, por parecer duvidar, minha mãe, sustentando o regador pela asa, benzia as flores, exalava um perfume de terra molhada, a alma se fazia definitivamente telúrica. Viver tinha sabor de chão encharcado, mas isso não leva importância. Bartolomeu Campos de Queiroz. É meio que a gente estava falando no presente do cheiro de lembrança, né? Do Celso Xisto. É, o que a gente comenta sempre, eu sempre comento, porque eu gosto de comer, eu gosto de fazer comida, comer não tanto Sim, quanto fazer. E aí, sempre quando eu vou comer alguma coisa assim, fala assim, ai, não sei, opa, eu sempre posto também no Face as comidas do meu estado. E as comidas que a gente costumava comer na infância, desde quando nasceu a gente já vai comer. Só falta, primeiro, em vez de leite materno, eles te dão feijão com farinha. só falta essa. Só falta isso. Em vez de leite materno, te dá feijão com farinha. Ou o caldo de feijão é o primeiro alimento da criança. Não sei como é aqui, mas é o caldo de feijão com a farinha. Conta pro Aqui pessoal, conta pro pessoal que você não é do Rio de Janeiro, Rosane, que só eu sei até gente, ó, agora. para quem não, para todo mundo, meu nome é Rosane. Eu não sou carioca, não falo. Daqui a pouco vocês vão ouvir umas tortas, umas portas. Eu vou comer alguns R's, eu vou comer alguns S's na hora de falar, porque eu sou do Paraná. E aí eu tenho às vezes sai um sotaque, agora eu já tô quase acostumando um pouquinho com o carioca, né? Mas no início eu vou falar eu ainda tenho um sotaque bem carregado. Eu sou do interior, minha cidadezinha só tem 16 mil habitantes. Então é um Como é o nome miudinho. dela? Como é o nome Imbaú. dela, Rosane? Imbaú. Ah, Imbaú. É um nome indígena. legal. Você sabe por que eu sei que é um nome indígena? Porque a Fala, pessoa que conta pra fez mim. o hino nacional lá do Imbaú Ah, colocou na primeira frase, Imbaú, palavra indígena. Eu não sabia que era, mas é. pois é. Viu? Hino também é cultura, gente. Claro, claro. Sempre. Tudo é cultura. Tudo. A maioria das coisas da gente vê, o que a gente cultiva é uma cultura. Sim. Bia, já tem 10 minutos. A gente pode esperar mais uns 5 minutinhos enquanto papeia, Sim, né? claro. Porque eu estava aqui vendo a gente levar mais umas. Eu marquei até umas 3h15 para dar tempo da gente ficar até umas 3h30, se a gente precisar, porque a gente fala pouco, né? Eu Nem acho que eu e até nem que. você gostamos de falar, né? Nós somos, Nada. somos umas. Eu acabei de compartilhar lá também no Facebook, vai que alguém veja. Sim. Será que a Joana vem? Não sei, eu compartilhei lá no Classroom porque eu não achei o número do telefone dela. Tá. Engraçado, esses anos todos que eu conheço a Joana, Não tem o eu número. não tenho o número dela. Só um pouquinho. A Kathleen, vai ali na minha bolsa e pega o remédio da Eliane e leva lá pro tubo. Tá ali na minha bolsa. O marido tá perguntando o remédio, eu esqueci de dar.
Ah, a gente esquece, a gente não tava nem um pouco animada para hoje, não. Não, imagina, eu tava ansiosa. Eu nem sou ansiosa, né? Nem eu. Eu não, nem um pouquinho. A minha amiga aí que tá na live, ela sabe que eu nem sou um pouco ansiosa. As nossas séries que a gente gosta de ver, tem 20, 30 capítulos, a gente gosta, nem gosta. Nenhuma das duas vê uns 5, 6 num dia só. É pra ver se termina logo, porque não tem ansiedade. Eu amo série, mas Sim. eu tenho que ver muito rápido. Aí eu gosto do final feliz logo. A vida é tão triste, vamos trazer final de feliz. Não é tão Não triste. é? Tá ficando triste, às vezes. Pois Com tantas Por isso que perdas. eu estava falando com a minha irmã. A gente conversar hoje vai ser assim um bate-papo, uma festa. Ó, a Renata tá dizendo aqui, pena que ela não vai falar. Caneta e papel na mão. Sim. Ela tá ansiosa. Ela falou que ela é ansiosa. Nenhuma de nós duas somos ansiosas, né? Ela sabe. Não. Ela não é. Ela também é aquela que também não gosta, não é ansiosa, não gosta de falar. Não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Muito obrigada, Renatinha. Rosane também, né? Ó, ela tá falando verdade aqui. Agora a Renata e a Rosiane estão nos vendo. Engraçado, não tá aparecendo o chat para mim. Aí não? você sinaliza. Não. Sinaliza. Pode ser que eu vou falando. Se alguém falar aqui, eu vou falando. Pode ir lendo. Eu vou lendo também. A Renata não pegou quando a gente estava falando das nossas primeiras lembranças literárias. Que muita gente tem no Monteiro Lobato sua primeira memória literária. E eu lembrei que Pedro Bandeira perdeu o pai muito cedo, e aquele negócio de mãe trabalhando para sustentar, né? Ele se apegou aos livros, aprendeu a ler os livros do Monteiro Lobato. Então ele dizia que ele era filho do Monteiro Lobato, ele tinha como referência de pai o Monteiro Lobato. Quando o Lobato morreu, ele ficou órfão do Lobato. Aí hoje eu achei esse aqui, que é a tradução e adaptação dos contos de fada. Aí tem Perrault, Grimm e Andersen. Andersen! A nossa amiga Camila é Andersen, lembra? A Camila é Camila Andersen, lá da faculdade, lembra? E aí a gente até lembrou que tem uma amiga nossa, que adora conto de fada, né? A Renata conhece muito bem essa nossa amiga, a amiga dela também. Não precisa dar nomes, tá? Quem entende, entenderá. Fica no nosso imaginário, no imaginário de quem entender. E aí, Rosane, você estava falando que você é do Sul, é de Imbaú, nome indígena. Imbaú. Você puxa os R's, come R's e S's por conta do seu sotaque maravilhoso. Eu gosto tanto de comer que eu como algumas letras. Entendeu? Nós paranaenses do interior, a gente adora comer. E como a gente adora comer, a gente às vezes costuma comer algumas letras das palavras. Eu te mandei esses dias, eu acho que eu te mandei, alguns dialetos da minha cidade, não mandei? Acho que mandou. Sim, então, não sei se você... que mandou. Então, a gente adora comer algumas letras. Mesmo que a gente goste de ler ou tenha, mas a gente gosta, talvez na hora de escrever, a gente não coma as letras, mas na hora da gente falar engole, vem, a letra vai embora. E aí você estava falando comigo, a gente, aliás, esse assunto é muito repetido com a gente, né? De falar da comida, dos pratos, dos cheiros. Tanto que quando eu bolos da esquina. E aí o Celso Xisto diz isso, o cheiro da lembrança. Você lembra disso muito forte lá em Imbaú? Não, toda vez, tipo assim, eu tenho, a minha vida, assim, foi sempre
voltada na cozinha, entendeu? Hum. Os nossos, o que a gente vivia na cozinha, a gente não tinha, ninguém sentava na mesa, né? Ou sentava ao redor de fogão a lenha. A gente, então, a minha avó, minha mãe, minhas tias, todo mundo lá, até hoje todo dia a minha família lá, eu tenho várias tias, todo mundo se reúne de manhã e de tarde para tomar chimarrão e às vezes tomar um cafezinho, mas a maioria é chimarrão. E a minha avó tinha mania de reunir a família nos dias. Se você fosse lá, aonde a gente se reunia era a mesa ou era em roda do fogão a lenha, em roda da comida, né? As histórias que ela contava. Minha avó é uma das minhas inspirações, a mãe da minha avó materna. Ela foi professora com uns 30 e poucos anos. Ela era professora aposentada. E eu, desde 3 anos, 2 anos e meio, minha mãe ia para a roça. E aí a minha avó, como ela dava aula, minha mãe ia para a roça, ela levava a gente para a sala de aula. Todos nós. A gente tinha 3 anos e pouco. Aí ela pegava, porque nós nunca, eu pelo menos nunca fui aquela criança agitada. A maioria da gente não era aquela criança agitada que hoje em dia era. Não, era aquela criança, mas aí minha avó levava a gente para dentro da sala de aula. E os alunos eram tudo misturado. Ela botava você numa carteirinha lá e te dava um papel. Eu mesma aprendi as letrinhas com 3 anos. 3 anos e meio. E aí, ela, tipo assim, desde muito pequenininha, essa lembrança, ó, imagina, 3 anos, eu ainda lembro de onde eu sentava, onde ela me deixava, tipo assim, e naquela época tinha um outro detalhe, a minha avó era a cozinheira, a secretária, a diretora, a professora, a faxineira, ela fazia tudo dentro da escola, era uma sala só, onde era sítio, né, então era uma sala só. Uma sala multisseriada, né? Sim. E aí tinha 15, 16 crianças, porque era um sítio, então não eram muitas crianças. Mas a minha avó dava aula para todas aquelas crianças. Então ela fazia tudo dentro da escola. Até esses anos atrás, a gente ainda encontrou alguns registros de alguns alunos. Alguns alunos ainda vão, agora nem tanto, mas há uma época atrás, alguns alunos ainda iam atrás da minha mãe, atrás de registros escolares que minha avó tinha. Ah, que Porque a minha avó legal. guardou tudo. E você sabe que você estava aí falando, eu estava me lembrando que a origem dos contos de fada, que não eram originalmente para criança, eram histórias contadas ao redor do fogo, da fogueira. Era onde a gente Histórias de medo. Histórias de medo. Histórias de nem assombrar. medo, mas era várias histórias. Minha avó, a gente sempre gostou, né? Eu sou uma família muito grande, né, Lê? Você já sabe que eu tenho quase 30 tios. E aí, então, aí a minha avó sempre, os netos na férias, Natal, Ano Novo, férias, feriado, era tudo na casa da avó. Tudo. Na casa da avó, a gente morava. No início, a gente morava perto da casa dela, né? Então, aí, ali era sempre. O quintal era de todo mundo. Mas quando eu fui embora para a cidade, acho que eu tinha uns 5 para 6 anos, eu acho. Que a gente foi para a cidade, saiu do sítio e foi para a cidade. E aí, quando era férias, feriado, a gente ia para casa dela, era o único lugar que a gente ia, né? E aí a minha avó reunia a gente, as nossas histórias eram contadas, ela tinha vários livros, nossas histórias eram contadas ao redor de um fogão. Ela cozinhando, porque daí ela já sabia várias histórias de cor, ela contava cozinhando. Você sabe a origem da história do decor, né? Saber de cor. É saber de coração. Esses dias eu vi em algum lugar isso, só que eu não lembro aonde, que é de cor. Mas de cor significa o de coração. Então, a sua avó é um exemplo vivo dessa história de contar ao outro aquilo que gosta. Porque é meio que o Celso Xisto diz, né? O cheiro do avô, aromas comuns de infância, sempre que vem à tona, evocam um passado, fazendo ressurgir lembranças queridas de um tempo que passou. A Rosiane tá falando aqui também que no Sul ainda tem esse hábito de se reunir. Eu acho que é o que ela tá querendo dizer. Tem esse hábito ainda de se reunir ao redor do fogão.
E a gente Você na lembra uma cidade perdeu isso. isso, eu sinto muita falta disso, porque por mais aqui na minha casa ainda a gente tem o costume de almoçar e jantar na mesa. É uma coisa que a gente não perdeu, que eu não perdi ainda, que eu tento levar para os meus filhos e não é ao redor do fogão a lenha, mas é na mesa, né? Então a gente conversa sobre tudo na mesa. E aí, por conversar sobre tudo, as crianças daqui pegam muita coisa e questionam muito, eu acho legal, principalmente a minha filha agora ficou quieta, né? Depois que cresceu, ela ficou muda, mas antes ela questionava sobre tudo que a gente Peraí, falava. Rosane, a minha assistente aqui, está me dizendo que a minha mãe quer entrar na live. Bia, o contato tem. Mandou o link para ela. Beleza. A Bia já está lá respondendo. A minha mãe mandando o link para ela entrar. Ah, tá. A Rosiane também falou que o esposo dela tem o dom de contar histórias. Ah, que legal! Olha só. Muito Olha bom. só. É claro que se a gente pensar numa formação pedagógica como a gente está se propondo a ter, vai ter muitas técnicas, muitas atenções que a gente tem que ter. Mais que isso que o esposo da Rosiane faz, que a sua avó fazia, que a minha mãe fazia, apesar da minha mãe ser professora, ela tem o normal como eu tenho, eu lembro de assim, no escuro faltou luz. Ah, meu Deus. Era teatro de sombra que a minha mãe contava na luz da vela, uma lanterna com um pato, um gato, um lobo, com a mão na sombra na parede. Então, acho que a gente resgatar essa contação, né? Essa mesma. Não, e o que é muito interessante disso, que pra gente que está falando sobre literatura, é a criança que você, queremos ensinar, porque se a gente, eu com quase 40 anos, não tem vergonha de dizer minha idade, não, tô com quase 40. É, é, eu tenho essa memória de 3, 4 anos, gente. Como seria? É um hábito que você cria, Nath, nos teus filhos. É um hábito. A minha avó, então. É isso que eu acho interessante passar isso para a criança de hoje, principalmente Claro! nesse momento em que a gente vive grudada numa tela. Aí, esses momentos assim de você ler uma história, que legal seria não só pensar na pandemia. Ai, meu Deus, naquele ano da pandemia, meu Deus, porque eu tenho certeza, se Deus quiser, a gente ainda vai falar aquele ano da pandemia. Não vai esquecer, mas vai ficar para trás, entendeu? Aí Fala! então aí tipo assim, vai ficar para trás. Então eu acho legal a gente voltar a alguns dos costumes que foram bons pra gente Verdade. para os dias de hoje. Aí você está me fazendo lembrar da Lígia Bojunga, livro Um Encontro. E ela tem um texto muito legal que eu gosto sempre de reler. Para livro, a troca. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Aí eu achei essa casa. Ah, eu vi. Ah, você colocou no Acho que eu mandei folder, para né? você, não mandei? Mandou. Foi assim que eu lembrava. Eu brincava de construtora. Livro era tijolo em pé. Fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encontrava um outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo. De tanto olhar nas paredes, primeiro olhando os desenhos, depois decifrando as letras. Foi um pouco do que você falou. Fui crescendo e derrubando o telhado com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntima a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar telhado ou de construir novas casas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava a minha imaginação.
Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia, e de barriga assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei de um dia a largar a troca. Comecei a fabricar tijolo para em algum lugar uma criança juntar com outros e levar à casa onde ela morar. Legal isso, né? Muito. É bem isso que a gente está falando, né? Essa construção, esse encher de palavras. Eu posso até comer algumas, né? Mas vai ficar cheia. E E aí, quanto mais come, mais cheia fica, né? fica. O problema é, às vezes eu penso assim, tipo assim, né? O problema de hoje em dia, por mais que você. Eu não sei se é com você, mas comigo. Eu não consigo ler na tela. Ah, eu também não. Eu não consigo. Eu posso até algum texto assim muito rápido, assim, por exemplo, que às vezes você sabe como que é, né? A gente quase não faz nada e às vezes você perdeu aquele texto do professor. Eu vou no celular, mas não guarda. Não sei o que acontece, eu não guardo. Para conversar com você, eu fiz uma pilha. É, comer e rezar é só começar. Ah, mas você já sabe, mas a gente vai contar para as pessoas por que a gente Vai, escolheu essa história. sempre, né? Então, aí é, eu gosto muito de ler o papel. O papel não vai perder. Eu acho que se Não, depender de mim também não vou deixar perder. é. Porque também eu acho que os educadores também não têm que deixar isso perder de papel. Por mais que a gente esteja digitalizado, esse papel é importante. Esse É. toque, o toque, eu acho assim, é muito. Até na hora de você ensinar o toque, ajuda melhor você memorizar. E Sim. você, então, e aí esse toque E não também, pode ser. assim, não perder esse hábito de ler, porque a gente. Ah, eu tenho muita prova para corrigir, muito caderno para olhar, muito coisa para preencher. E aí, cada vez menos tempo a gente dá para o livro. Verdade. Né? No outro dia eu estava ouvindo alguém falar numa live, mas como assim? Você é professor de literatura e você não lê? Como é que você vai dizer para o seu aluno que você tem que ler? Que ele tem que Faço o ler? que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse negócio não entra na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, porque se você não demonstra com os seus atos, a, o que sai do som que sai da sua boca voa pro ar. É, Eu acho que o que você faz, assim, eu acho que é mais o palpável, o tipo assim, o que você demonstra, muitas vezes você fala sobre o seu espelho, mas aí você já pensou? Tem muita gente, será que você pensa que você é espelho? Principalmente no caso agora que a gente está falando que amanhã é Dia das Mães, assim, a mãe. Será que já e botou para você. dentro que você é o espelho? Não, e assim, Porque você no meu está caso falando eu isso. tive. Você sempre lembra isso, né? Eu tive a minha avó que dava aula e fazia tudo dentro da escola. A minha tia me levava para a sala de aula. Eu lembro até o lugarzinho onde ela me botava com papel, porque a gente era muito quietinho, não atrapalhava. Da Você minha tem avó, essa minha história. tia. Então, eu lembro as minhas tias, tipo assim, a minha mãe, né? O tipo de mãe batalhadora que ela era. Tipo assim, eu não sou nem metade dela, nem metade do que a minha mãe Mas foi. você tem essa lembrança. Mas os atos que ela fez da vida viraram um espelho para mim tentar me esforçar para ser pelo menos sim, uns 20% do que ela foi. E é espelho, é isso que a gente tem que prestar atenção, que se você escolhe aquilo para sobreviver, igual você acabou de falar, professor de literatura. Se você é professor de literatura, você tem que pensar assim, meu Deus, eu preciso ser espelho para aquele que eu vou ensinar. Sim. Eu preciso mostrar nos meus atos que ela pode seguir o meu exemplo. E Mas aí, o meu olha exemplo só. é um exemplo ruim.
lembra, você já me contou essa história, que eu tenho um pouco da cozinheira que a família da minha mãe tinha, as mulheres da minha família, As da família mulheres da da minha minha mãe, mãe. da família materna. As Conta mulheres da família. isso. Eu E vou eu buscar um tenho um negócio pouco. aqui, ó. Peraí, E eu, vai contando. e eu tenho um pouco da, da, das mulheres, um pouco, né? Tudo que eu aprendi foi a partir do espelho, não é? Por quê? Porque eu via minha mãe cozinhar, eu via minha avó cozinhar, e aquilo eu já era talvez um dom, meu dom, mas o que a maioria das coisas que eu sei hoje em dia foi passado. Tem umas coisas que foi passada que a minha avó fazia, minha bisavó, não, na verdade, minha tataravó fazia, minha avó fazia, minha bisavó passou para minha avó, que passou para as minhas irmãs, que passou para mim. Sim. Então, foram tudo espelhos, sabe? Uma geração. Esses dias ainda eu tava brincando com a Agnes sobre uma receita que eu mandei para ela, né? Aí ela falou assim: olha, essa receita é sexagenária. Eu tava brincando com ela. Ah, legal. Eu acho que é mais ou menos isso, porque era minha bisavó que fazia. Não, e você vê que a gente está indo e voltando nas histórias de família e as lembranças alimentares, os paladares, os cheiros, né? O cheiro, a Aí memória. eu tirei desse livro aqui, Bartolomeu Campos de Queiroz, porque ele é uma coletânea do Júlio Abreu, de várias escritas do Bartô em várias palestras que ele fez. Aí o título era Foram Muitos os Professores. É meio o que você está falando. Ingênuo, supondo ser a vida um processo de soma e não de subtração, juntei de cada um dos meus mestres um pedaço que protegi na minha intimidade. Concluo agora que tudo aprendido resta a certeza do afeto, como primordial metodologia. Se Dona Maria, a professora, me tivesse dito estar o céu no inferno e o inferno no céu, seu carinho não me permitiria dúvidas. Quer dizer, quando ele foi para a escola, aquele sentimento do carinho que ela deu para ele, do que ele já tinha aprendido, olha só como conversa com o que você estava falando, essas suas lembranças. Aí ele diz assim, meu avô era um construtivista sem conhecer nem Emília do Lobato. Minha avó. Resgata o que a gente estava falando das escritas do Lobato. A sua avó, pela sua capacidade de não negar sentido às coisas, tudo lhe servia de pretexto para ensinar. Eu restava horas sem fim, de coração aflito, seduzido pelas histórias de amor, desafeto, ingratidão, mentiras do meu primeiro livro, As Paredes da Casa do Avô. Porque o avô escrevia nas paredes da casa as histórias da cidade inteira. Aquelas que criança não podia ler, ele escrevia no alto. Tá? Que legal. Ele está no Ler, Escrever e Fazer Contas de Cabeça, do Bartolomeu Campos de Queiroz, essa história. Eu vou ler. E aí, para ele ficava curioso, criança, todos nós fomos curiosos, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Ele se esticava para ler e o avô dizia assim, sobe no banquinho. A avó de lá falava assim, esse velho tá doido, botar a criança no toco, no banquinho para ele cair. Sai daí, menino. Quantos de nós não ouvimos uma avó falar isso? Muitos. Vai cair. Eu adorava subir numa árvore. Nunca caía. Nunca quebrei um braço, mas eu adorava subir numa árvore. Aqui, ó, vamos ler um pouquinho das mensagens das meninas. A Renata falou que a família dela tinha o hábito de sempre se reunir à mesa para esses momentos de contos. Meus pais são professores de literatura, mas minha avó tinha até estudo, mas as histórias eram tão reais e uma ficção tão profunda. Aí a Rosiana estava falando da dificuldade de concentração que ela tem, eu acho que talvez ela tá falando que precisa voltar
o livro, porque ela já parou, porque os livros dela estão todos guardados. Olha, eu super recomendo, Rosiane. Eu também. Super recomendo. Olha atrás da Adriana aí, ela adora. Olha, eu tenho lido eu agora, não só porque tá falando, mas eu sempre tive o hábito de ler. E aqui em casa eu estou tentando passar esse hábito para os meus. Até comprei várias coleções aqui, tentando, porque você sabe que nessa época é muito difícil você tentar, porque tem tantas coisas que atraem melhor que o livro. Sim, aí, mas a gente ofereceu o melhor negócio. então, aí eu tenho o meu filho mais velho adora umas coleções desses dragões, essas não sei o Eu quê. tenho aqui, nesse. Tu gosta? Tu gosta? Então Eu tá, gosto. tem uma coleção com mais de 10 livros, é coleção, eles gostam de coleção. E aí, eu, tipo assim, não é caro, porque a gente vai pensando, né? É uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Ele vai ler, a minha filha já leu, ele já leu, a Kathleen já leu, e todos podem utilizar do mesmo livro. Ó, para ele que gosta, são 4 do Eragon. Eragon. Tá ali. Eragon é o 10º de Esperança. Olha, meu filho gosta também. desse. Não sei se vai dar para ver. Ó, meu filho gosta desse. Ah, sei. A Casa dos Segredos. Ele tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, não, 3 desse. Aí ele também tem. Ele gosta muito desse estilo de leitura. Ele também tem o Evangelho de Locke. É tudo assim. Ele vai gostar. Ele gosta vai gostar também do. Ai, meu pai. Tá ali. Coração de tinta, sangue de tinta, morte de tinta. O cara escreve. O cara, mas tá na fase, né? Enquanto o cara lia a história, as coisas aconteciam. O personagem saía para a realidade e alguém entrava no lugar dele. Então, numa dessas, a esposa entrou, ele ficou sem a esposa, ele não entendeu o que aconteceu. E aí, depois, no decorrer, no desenrolar, ele descobre, porque os personagens querem voltar, um não quer voltar para a história, porque ele sabia o final que ele ia morrer. E é muito engraçado, porque aí ele começa a querer resgatar, e ele resgata a esposa. Seu filho vai adorar. Ah, deve sim, porque ele gosta desse estilo ele vai adorar. De imaginação, meio fogo, assim, ó. Até eu coloquei aqui, para ficar assim retinho o celular, eu botei uma montanha de livros para dar um. Aí aqui tá aqui bem de baixo, a Dança dos Dragões. Ele gosta desses estilos. E é tipo assim, eu agora até que faz dias que eu não vou comprar livro, né? Mas eu gosto assim e tipo, e é nesse caso que a gente tem que pensar. Gente, vai ver qual é a preferência. Claro que você vai poder introduzir alguns que ele não vai preferir muito, mas bota ali para ele ler. Hoje em dia, e tipo assim, hoje em dia tem tanto aqui, por exemplo, aqui no Rio. Fala. Aqui no Rio, por exemplo, tem muito livro para você comprar baratinho. Sim. Não é caro. Mas às vezes o baratinho perde a qualidade da edição. Às vezes, sim. Por exemplo, alguns contos de fada, eles suavizam tanto, mexem tanto naquilo, que às vezes perde a essência. Não, mas eu tô falando assim, porque eu vou ali nessas coisas de livro ali, você consegue o título que você quer, os livros, a edição que você quer baratinho, porque tá usado. E tipo assim, ali na Rua das Flores já comprei vários, gente. A gente tem assim, o preconceito de comprar o livro que foi de alguém. Eu não. Mas tem muita gente que tem, eu tinha. E aí um dia eu comprei um da Sônia Rosa no sebo. Quando o livro era A Manta, da Sônia Rosa. Essa história de manta, de mãe, a mãe usou com o filho usou com o filho dele, que usou com o filho dele, a manta que tinha sido do avô. Legal. Quando eu abri, tinha a dedicatória da Sônia Rosa para a criança que provavelmente teve que ler para a escola. Sabe assim, parecia evento na escola, a Sônia Rosa foi
convidada, comprou esse exemplar e ela autografou. A criança cresceu, a mãe se desfez. Veio parar na mão de quem? Sua. Que Viu? eu fico imaginando a história daquela dedicatória. Ah, é verdade. É capaz de você querer até um livro. Acabei de pensar nisso. Aí, terminando o Bartô, para não ficar deixando o povo com curiosidade, Com inveja, né? meu avô poderia ter sido o meu primeiro professor se fizesse plano de aula, ficha de avaliação, se tivesse licenciatura plena. O fato é que ele não aplicava a prova, não passava dever de casa, nem brincava de exercício de coordenação motora. Jamais me pedia que acompanhasse o caminho que o coelhinho fazia para comer a cenoura. Nem me deu flor para colorir. Minha coordenação motora eu desenvolvi andando em cima dos muros ou perna de pau. É o que você falou de subir em árvore. Ah, é. Subindo em árvores, acertando fruta com estilingue ou enfiando linha na agulha para minha avó chulear. Arrancando frutinha. Meu avô escancarava o mundo com uma letra bonita e me deixava livre para desvendar sua escritura. Os cadernos de receitas da minha mãe, os livros velhos do meu pai, as paredes do meu avô, o livro de Santana, a mudez de Maria Turum, a fé viva da minha avó, a preguiça do meu irmão e tudo mais. Tudo ficou definitivamente impossível de ser desaprendido. Eu acho que eu fiquei sozinha. Mas aí a gente vai conversando. A Rosane volta. Peraí. Acho que eu caí. Voltou? Caiu, voltou. Já te achei. Já caiu. Não parece com aquilo que você estava contando? O quê? Agora eu acho que eu me perdi porque caí. Fala, volta. Então, mas fica impossível de ser desaprendido. Não, mas só que sabe que você falando sobre a coordenação motora, mas eu acho que hoje em dia se bate muito nisso, porque as crianças não têm, né? Porque as crianças vivem. Mas a gente que tem que oferecer, foi o que você falou agora há pouco. Mas tipo assim, às vezes eu fico pensando assim no que você foi para o que o seu filho é hoje, né? No tempo que você foi para o seu filho é. Por exemplo, por vezes eu falo, Kathleen, eu com a sua idade eu fazia tal isso. Oi, Kathleen, eu fazia tal aquilo. Não tem esse negócio. Eu também faço isso. Na minha idade, por exemplo, eu falei assim, eu brincando, Kathleen, você tem 11 anos. Eu com 11 anos já fazia comida para todo mundo na casa da minha mãe. Já fazia almoços, lidava com fogo. Hoje em dia tem muito esse... Não tô falando que a gente não tem que tomar cuidado, gente. Não tô falando que a gente não precisa cuidar da criança. Mas você deixar a criança experimentar aquilo. Hoje em dia pode chegar na beira do fogão. Não pode. Se botar para trabalhar, tá explorando a criança. Não, tipo assim, botar para lavar. Tipo assim, então, aí... Só que, se você não mostra para o seu filho ou para a criança os caminhos que existem e para ela poder escolher o que é o melhor e o que é o certo, você esconde dele alguns dos caminhos. Quando ele for por aquele caminho, e talvez tenha alguns buracos, ele vai cair. Sim. Por quê? Eu não tô dizendo assim, tipo assim, e aí, só que se você não mostrar o caminho, quem que segue a vida? A criança não sabe, gente. A criança não nasceu. Se não mostrar. Ela não nasceu PhD em matemática, não nasceu PhD em nada. E, tipo assim, ela vai aprender com o que você mostra, porque às vezes você mostra e não passa. O espelho. Sendo que você mostra, mas não passa. Você mostra, mas não passa. Porque eu pegar também... olha, vou pegar assim, no caso. Vou pegar um livro aqui. Leia, Kathleen. Leia, Juan. Leia. Aí ela não vai me ver fazendo nada. Não vai me ver
Ou, ai, Kathleen, porque você precisa estudar, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. E aí você não, você fala assim, no meu caso, né, que estudo junto com eles, né, que voltei a estudar junto com eles. Tipo, eu falo pra eles estudar, mas também não faço nada do que eu tenho que fazer. Deixo tudo, tipo assim. E aí? Então, claro que às vezes eles são mais preguiçosos que a gente, porque a gente se aprendeu, né? Porque a gente já tem anos a mais, aprendeu que se você não fizer, não tem quem faça, né? Verdade. Mas eu acho que ser espelho, você mostrar para a criança quais são os caminhos, quais as direções que são a certa, você tem que mostrar a errada também. Você não pode mostrar essa certa, não. Você tem que falar assim, Verdade. ó. Peraí, E eu, Bia, a sua avó falou alguma coisa? Tá, vai. então, outra coisa. Aí, e aí, você mostrar os caminhos, mostrar o certo, mostrar o errado, as consequências é muito importante, gente. Eu sempre prezo por isso, as consequências. Aí eu falei assim, aí eu falo, às vezes eu tenho mania da consequência, eu sempre tenho mania da consequência. Se você faz atos bons, pode. Aí eu falo assim, ó, só que assim, eu falo assim, se você faz atos bons, podem voltar atos bons, mas podem. Que muitas vezes você faz atos bons e não volta muita coisa boa, mas você Você se fez, dá, né? você fez. Agora, o ato ruim, 100% ato ruim de volta. Sim. Então, consequência, é consequência. Na nossa vida, a nossa vida inteira é consequência. E pelo menos desde quando. Então, se você tem que mostrar os caminhos para que você consiga mais consequências boas do que ruins. E aí, e essas lembranças, voltando nas lembranças, nas memórias, assim, no cheiro, vamos falar um pouco de comida, né? E lembranças, Sim, cheiro, comer, rezar. A gente tá muito de comer ultimamente, não tá? Todo mundo gosta de muito. comer. Então, eu, na verdade, eu emagreci, mas tem muita gente que engordou. Eu Porque eu, engordei. é, e aí nessa pandemia, e essa troca, esse cheiro, esse negócio. Você sabia que, falando em cheiro, toque, gosto, eu falei, é um gosto, memória degustativa que eu tenho, comentando, terminando de falar nas minhas memórias degustativas da minha avó. A comida, ela sempre fez muita parte com as histórias. E a gente fala, na nossa live a gente tá falando de. E aí, toda vez que eu como alguma coisa, eu sempre lembro daquela sentada na beira do fogão, daquelas histórias que a minha avó contava, daquelas histórias que o meu avô contava, daquelas histórias que a família se reunia. Aí eu lembrei de uma muito interessante esses dias, que eu até Conta. te contei. Eu até te contei. Lembra que eu tava falando sobre o milho verde com Sim, você? Então, eu quero contar, eu acho sim. muito legal. Sacas e sacas de milho verde. Então, essa história eu acho muito legal. Então, é uma história interessante que eu falei que ainda vou botar num texto todas as minhas histórias para mostrar para os outros, porque eu adoro essas histórias que eu tenho. Eu tenho várias histórias. E um dia, quem sabe, um dia contando essas histórias, eu monto um livrinho legal para contar as memórias da Sim. Rosana. Mas, então, era assim, né? Toda vez lá é assim, não sei se ainda é. Agora, no entanto, tá todo mundo meio, né? Mas na época, na minha época, era assim. Minha avó tem 3 filhas mulheres e são 4 homens. Essa avó materna, né? Essa história. E aí, na época de milho verde, milho demora 6 meses. Então, entre quinto mês que tem milho verde. E aí, ela chamava todas as filhas para fazer pamonha. Pamonha, bolinho, bolo assado, tudo sobre o milho, tudo do milho era feito naquele dia. Às vezes você ficava só um dia, você vinha de manhã, nem dormia na casa da minha tia, né? Na maioria dormia porque a gente pegava ônibus, mas aí vinha de manhã, ficava o dia todo fazendo coisa de milho, para outro dia de manhã pegar ônibus para ir para casa. E aí, uma vez a gente estava lá, meu tio foi pra roça, tirou 3 sacos de milho. Saco, não é saquinho de 30 quilos, não, era sacão de 60 quilos de feijão. E a minha avó, nós todo mundo lá se reunido lá, ralando, porque ralava na mão, e debaixo de uma árvore. E nessa, Ai, debaixo de essa é uma árvore, ótima. e aí todo mundo ralou aquele milho e as bacias todas abertas, né? Ninguém tampava nada. A gente tava debaixo da árvore, né? Ninguém tampava. Só que a hora da minha avó tirar a bacia de cima da mesa, ralaram, e ela contava as histórias dela naquele meio de
E nós crianças correndo pra lá e pra cá, e ela contando, e ela conversando, aquele papo, papo vai, papo vem. Você sabe, né, que conversar não distrai ninguém. Então, papo vai, papo vem. A hora que a minha avó, com as minhas tias foram tirar a bacia de massa de milho, cheia de bolinha. Umas bolinhas bem pequenininha. Minha avó, que é isso, né? Meu Deus, não olharam pra cima, né? O que era? Era o frutinho da árvore que eles estavam, que eram umas bolinhas, tipo uma sementinha de... Não era de arroz, não, porque era redondo, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Aí, o que elas fizeram? Pegaram, tiraram todas as frutinhas, né? Só que a massa é mole, deve ter entrado um monte pra dentro, né? E fizeram pamonha, foi feito pamonha, foi feito bolinho assado, bolo frito, bolo... Ninguém conseguiu comer, porque ficou tudo amargo. Eu ia lhe perguntar isso. Amargou, a massa ficou amarga, foi jogado tudo fora. Imagina, 3 sacos de milho ralado, jogado tudo fora. Então, essas memórias, assim, isso eu tinha o quê? Uns 8 anos. E eu lembro. E aí, tipo assim, esse gosto do milho verde. Outra coisa que a gente gosta muito, e gosto muito, assim, que a gente, para se reunir para contar histórias, lá no sul ainda lá na minha família ainda é o chimarrão. O chimarrão Cadê o seu que você pegou para trazer para cá? Eu esqueci de fazer. Aí eu esqueci. Depois que eu tava aqui embaixo que eu lembrei que o chimarrão fica lá em cima. Eu comprei para tomar sozinha, mas tomar sozinha não é legal. Tomar sozinha não bate papo. Tomar sozinha não conta história. Não. E aí lá na minha família é assim, o chimarrão também é uma das coisas para se contar história, para se fofocar. Fofocar também, tá? Não é só contar história. Opa! Aí isso também tem a ver com o que você estava do comer, rezar e amar. Ela precisava se encontrar com ela mesma. A gente está se encontrando com as nossas lembranças. Aí ela conta, uns pedaços muito interessantes, que não dava para segurar. Depois de quase 4 meses na Itália, nenhuma das minhas calças cabe em mim, nem mesmo as roupas novas que comprei no mês passado. Quando as calças do meu 2º mês na Itália já não cabiam em mim. Cabem mais. Não tenho dinheiro. Deixa eu resgatar a Rosane de novo. Não tenho dinheiro para renovar meu guarda-roupa inteiro a cada 3 semanas. E tenho consciência de que em breve estarei na Índia, onde os quilos simplesmente vão derreter. Nem assim não posso andar mais com essa calça. Não consigo suportar. Tudo isso faz sentido, já que recentemente subi na balança de um hotel italiano chique e descobri que tinha engordado 10 quilos. E não era pandemia, hein? E não era pandemia. Durante meus 4 meses na Itália, uma estatística verdadeira, admirável. 7 desses quilos eu realmente precisava engordar, já que havia ficado esquelética durante aqueles últimos anos difíceis de divórcio e depressão. Olha que lembrança ela tinha de ter emagrecido, né? Os outros 2 quilos engordei só por diversão. E o último quilo só para reforçar a tendência, eu imagino. E aí ela pergunta para a moça da loja: eu estou muito gorda, você acha que essa roupa está cabendo? Claro que a moça na loja ia dizer o quê? Está perfeita. Tá linda, maravilhosa. Tá linda. Você imagina, você viaja para resolver essas lembranças para ela ruins. No nosso caso aqui, as nossas estão ok. Ainda estão. As boas, as ruins a gente vai deixar para depois. A gente não vai contar assim para todo mundo. É verdade. Vai abrir choradeira? Não, né? E aí a moça vai dizer o quê? Quero vender? Pô, ganho comissão. Tá linda.
Ó, E deixa eu aí, te falar, deixa eu dar uma lidinha fale. aqui nas mensagens, já que você não tá conseguindo Tá. ver. A minha irmã tá aí e disse que, não, que Oba! a minha irmã, a Suzana, acabou de entrar. Acho que acabou de entrar, não vi a hora que ela entrou. Ela falou que eu quase não falo, ela não me conhece, ela é parecidíssima comigo, tanto na aparência quanto nos gestos. Você ia amar ela ali. Ela é. Com certeza. Você ia amar ela porque ela é igualzinha a mim, do jeito de falar, fala pouco, quase não conversa. Nossas conversas de WhatsApp não duram 2 horas. É igualzinho. É tipo assim, eu falo que é genética. É eu, minha mãe. Imagina eu, minha mãe, você. Às vezes eu fico, eu, minha mãe, você, minha Conversa tia. para mais de metro. E, infelizmente, minha avó não mais, né? Porque ela não está mais com a gente, né? Mas ia ser uma conversa lascada. A gente ia falar muito pouco. Aí aqui, ó, a Renata também tá falando assim que ela vive de causos. Adoro É causos. bom, né? Aí a Nilza Naira, eu acho que Minha é a mãe! Minha mãe, mãe! está adorando a conversa. A Renata disse que eu tô devendo para ela alguma coisa que eu não sei o que é. Ela falou, tá devendo para nós, Rosane. E vai cobrar. Eu não sei o que eu tô devendo para ela ainda. Deve ser E bolinho de chuva. bolinho de milho verde frito. Que saudade. Olha, a minha mãe, agora que a minha mãe entrou, é bom resgatar aquela história de contar a história quando falta luz, na luz da velha e a sombra da mão virava os personagens, os lobos. Muito legal. Assim era o lobo, aqui era a orelha, aqui o focinho, plasmado na parede. Eu só sei o jacaré e a cobra. Aqui era aí o focinho e as orelhas. Era muito bom, cara. Parece que eu escuto a voz dela contando. Essa impressão que a gente tem, tipo assim, dessas memórias que a gente tem, assim, tipo assim, a gente escuta, a gente sente o gosto, a gente. A Renata quer o bolo do aniversário dela com café. Pode ser de milho, Não, tipo assim, e essa coisa de troca, assim, eu adoro essas coisas de troca. Eu adoro que tipo assim, não é querer ser, tipo assim, que eu gosto que as pessoas. Eu gosto de passar o meu dom que eu tenho, digo que é um dom, porque eu adoro cozinhar mesmo, então eu falo que é um dom. E eu gosto que as pessoas comam e sintam e que se lembrem de mim pela minha comida também. Não só porque eu falo bastante, não só porque eu sou chata. Eu sou chata. Às vezes eu sou chata. Eu sou insuportável. Eu sou insuportável. Eu gosto que lembre. Mas esse coisa de você, da pessoa te lembrar, olha, o bolo da Rosane, eu não me sinto lisonjeada. Eu não me sinto assim, porque eu sou a melhor, porque eu sei fazer isso. Não, eu gosto de ver a pessoa falar assim, que bolo gostoso. Porque é o meu amor que eu tô passando para ela. Você sabe que os seus bolos já fazem sucesso aqui em casa. Quando eu digo que eu vou na esquina te encontrar, que a gente é vizinha, tá, gente? Moramos a gente é vizinha. Aí quando eu digo, a Rosane liberou o bolo, ela quer que eu vá buscar. Já fica uma festa aqui em casa esperando o bolo. Aí ficam aqui, depois não sobra, né? Nem farelo. Aí você está dizendo isso, e aí eu lembrei desse aqui, arroz de palma. Eu lembrei desse o arroz da palma, de palma. Palma era a tia que cozinhava, aquela coisa de cozinhar para a família. E aí o autor é Francisco Azevedo. Tem um capítulo que ele diz assim, família é prato difícil de preparar. Às vezes é mesmo, porque a gente é chata, né? Eu aqui na fazenda, parece causo teu. Eu aqui na cozinha, 4h pouco da manhã, Isabel ainda dorme. O sol ainda demora. Eu aqui, um velho de 88 anos. Para os mais novos, o avô eterno. Eu acho que tem isso da história da tua avó, né? Que você não está mais aqui, mas era a história da minha avó. O que não teve começo nem terá fim. O que já veio ao mundo com a cara enrugada. Eu aqui de avental branco, picando tempero verde. Preparo o almoço da família. Terei forças
88, dois infinitos verticais. É boa idade, será a bela festa. Tenho prática, tia Palma me ensinou a cozinhar. Eu era jovem. Por onde andará tia Palma? Me pego conversando com esse menino que eu era, ou escrevendo algo comigo mesmo. Velho sente saudade da mãe e do pai. Tudo faz tanto tempo, velho quer colo, quer colher na boca, vindo de longe, com motor e aviãozinho, quer banho, que ponham na cama, uma história conhecida, uma cantiga de ninar, um beijo de boa noite. Você falou isso, de comer na volta da mesa, de conversar com um prato, né? Prato, porque eu acho que deveria ser resgatado, porque a televisão tomou muito isso, o celular tomou muito isso. Eu Sim. acho que, assim, às vezes a Kathleen com o Fernando não tem muito essas memórias de vó e vô, porque o Fernando ele tem mais, a Kathleen menos, porque a gente mora longe, né? E aí, às vezes eu falo assim, essa memória de tia, de mãe, olha, que saudade que eu tenho de ir para casa das minhas tias, assim, tipo assim, que saudade. O meu filho mais velho ainda tem um pouco. Ele fala, ai, que aí ele chegava na casa da minha tia e falava, ô tia, você faz bolinho de vento para mim? Que é um bolinho que é só da massa, é só massa, não tem recheio, não tem nada. Aí ele falava, bolinho de vento. O meu irmão tinha mania de chegar na casa da minha avó e falar assim, vó, você faz bolinho pro filho? Mas ele não conseguia falar polvilho. E a minha avó estava falando, você quer que faça bolinho pro filho? Mas ele estava pedindo para minha avó fazer bolinho de polvilho. Aí minha avó ia começar a fazer um bolo que não era aquele. Aí ele falou, não é esse, pô, é bolinho pro filho. Então essa, tipo assim, o pai, a mãe, os tios, as tias, essa memória é gostosa. Essa memória é boa, né? E a gente aqui na cidade, que trabalha muito, não tem tempo para perceber o fio por fio, que é o polvilho. Aí a gente pega e manda qualquer bolo, vamos fazer isso aqui mesmo. Aí ele continua assim, família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes, reunir todos é um problema. Tem amargo, doce? Principalmente Natal, Ano Novo. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer a família exige coragem, devoção, paciência. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Preferimos o desconforto do estômago vazio, vem a preguiça, a conhecida falta de imaginação sobre o que se vai comer, aquele fastio. Família é prato extremamente sensível. Se é. E outra coisa, o prato família faz uma falta, gente. Só quem mora longe sabe. O prato Verdade. esse prato família. Às vezes eu fico pensando, né? Caramba, tem gente que tá ali do lado, assim, meu Deus, um abraço não dói. Um abraço não dói. Um abraço não dói, gente. E outra coisa é família, é sangue. Eu vejo cada coisa na internet desses memes. Família não é parente, não sei o quê. Família é família, gente. Foi Deus que escolheu para você, não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu. Por mais que tenha a história do amor. Amor é amor. Não importa qual, mas é amor. Azedo, tem uns amarguinhos, azedinho. Mas o amargo, você bota um salzinho, uma açuquinha. O azedo também, gente. Você pode. Esse abraço é um tempero. Esse abraço é um tempero. Esse eu te amo que você é um tempero para aquele azedo. Eu duvido uma pessoa que esteja falando para você chegar e agarrar e dar um abraço e falar, ai, como eu te amo, dá um sorriso. Agora, se você vai devolver o que ele tá te dando, claro que vai ficar cada vez mais. Se ele vier com amargo e você levar mais amargo, você levar mais azedo, não vai prestar. Família é prato que quando se acaba, nunca mais se repete. Eu não tô falando agora que sinto muita falta da minha avó, ela foi-se embora, ela não tá mais aqui com a gente, aqui nesse plano, aqui ela não tá mais.
Que saudades que eu tenho. Eu vejo essas fotos, acabou a casa da avó, acaba a família. É Sim. muito normal. Parece, não, para mim não seria, não é normal, porque eu ainda gosto muito tipo assim, eu sou muito assim, família, sempre fui. Eu sou aquele ser humano que trabalhava das 8 ao meio-dia, mas eu tinha que passar pelo menos 5 minutos para dar a benção, que aqui ninguém mais tem esse costume, né? Mas eu ainda tenho, de benção à Mas você mãe. sabe que eu voltei. Minha mãe, que deve estar por aí ainda, eu voltei a pedir a benção para minha mãe. Eu comecei a Eu sentir ainda, uma falta. Eu peço a benção para minha mãe por telefone toda vez que eu ligo. Eu peço a benção pai, peço benção na hora que eu desligo o telefone. E tipo assim, e eu sempre fui, olha, eu tinha 1 hora de almoço, né? Tinha que fazer o almoço, mas eu passava 5 minutos na casa de uma avó e 5 minutos na casa da outra avó, antes de ir para casa da minha mãe, para fazer o porque eu morava na casa do lado da casa da minha mãe, eu passava na casa da minha mãe, eu tinha que passar um pouquinho, nem que fosse uns 2 minutinhos, dizer oi, tchau, mas eu tinha que passar. Então, eu sou muito família. E eu, tipo É, assim, claro que às vezes a gente tem arranca-rabo, tem gente que não gosta muito, sim. né? Tem gente que vai te. Mas tem muito, e por muitas vezes que a maioria das coisas tem gente ruim, a gente sabe. Mas eu duvido que essa pessoa ruim, a hora que você chegar e dar um abraço, dizer que ama, que ela faz alguma coisa boa. Quando você dá coisa boa, muito, muito difícil você Rosane, volver. você estava falando daquele negócio de caderno de receita, né? Que a capa do livro tem o arroz, no meio do livro o arroz com lentilha, né? Oi, Lívia, minha leitora 2. É o arroz com a receita e com como fazer. Nessa de anotar, não vem as lembranças de como faz? Sim, toda vez que eu passo a receita, as receitas, porque eu também adoro compartilhar, gente. Eu gosto de compartilhar, eu sou assim, eu sou mesmo assim, eu gosto de compartilhar. Se você tem vontade de fazer uma receita minha, você vai fazer, não tem essa. Não sabe se eu vendo, se eu não vendo. Até agora eu não tô vendendo muito mesmo. Mas se você quiser saber tudo, se eu fizer um bolo gostoso, eu vou compartilhar. Você tá vendo que eu tô compartilhando lá no nosso grupo do WhatsApp direto. Sim. Algumas dicas de culinária que eu faço aqui em casa, eu testo a receita antes de mandar. E aí eu falo assim, já mandei receita fácil, receita elaborada, já mandei para quem Você não quer devia ter comer. farelo. Hã? O farelo do bolo que já comeu, o farelo você divide com as amigas. Eu divido a receita, não posso. Não posso. Se eu pudesse, ia amar levar o bolo para comer, ia amar levar tudo. Porque eu amo cozinhar, então eu gostaria de compartilhar não só a receita, mas o ingrediente também. Mas esse negócio Verdade. toda vez que. Ó, quando eu fui passar a receita pra Agnes, eu tive que contar a história dela toda. Eu fui passar para Agnes, eu teve mais uma pessoa ou 2 pessoas. Todo mundo que quer que a minha receita do pão, eu passo a receita e falo, ó, essa pessoa, quem me ensinou foi ela, essa receita vem daqui, lá, dali. Tem a receita do pão, que eu sempre gosto de passar pro povo, que eu falo que que aprendeu com a minha avó, que a minha avó aprendeu com a avó dela, que a avó dela aprendeu com a mãe, e assim, com a mãe dela, que a mãe dela aprendeu com a mãe da mãe dela. Então, é uma receita que vem, pão caseiro, é uma receita que vem acompanhando a minha família há séculos, Igual eu o acho. arroz da Palma, né? Igual o É, arroz da Palma, da tia Palma. da tia Palma. E tem muitas receitas, né? Tipo assim, como eu tenho muitos. O bolinho de polvilho. Aí tem o bolinho de polvilho que estoura, o bolinho de polvilho. Aí tem essas coisas para você compartilhar também. Olha, se você tem que fazer isso. Então, tudo isso vem à memória da minha avó falando para mim, da minha tia falando para mim, da minha mãe falando para mim. Por exemplo, a coxinha. Melhor coxinha que eu já comi na vida da minha mãe. Não tem, gente. Pode falar o que a minha mãe eu não, até a minha é ruim. Eu gosto da minha, mas a da minha mãe. Aí você vem a sua mãe falando ali no seu ouvido, Rosane, se você passa tal coisa na coxinha pronta, ela vai ficar desse jeito. Ela vai ficar daquele. Tipo assim, essa Sente memória. até o cheiro. Cheiro. Eu fui fazer bolinho com virado de feijão. Eu até mostrei a foto pra você. Eu acho que mandei a foto pra você, né? Mandou. Então, eu fui fazer o bolinho com feijão, que a gente come bolinho com feijão lá. Faz o bolinho de vento e joga feijão dentro do bolinho de vento, faz o sanduíche de feijão.
A minha tia foi a primeira coisa que ela colocou. Eu postei no Facebook, a primeira coisa que ela tia colocou. Ai, eu amo colocar o feijão dentro do bolo, porque o meu não tava na foto, tava o feijão separado. Ai, eu amo colocar dentro. Então, a minha tia, né? E é tudo que eu peguei dessas minhas tias, da minha avó, da minha tia. Outra coisa, assim, que eu costumo falar, que a gente ficava, assim, na beira do fogão a lenha, comendo pinhão. Ai, amo pinhão. Sou apaixonada por pinhão. Rosane, olha só, são 3h15 Ok. e a gente vai... É assim, o previsto para não cansar o povo, não esgotar a conversa. Porque a gente adora falar e ia ficar até a gente quase não fala. Mas a gente tem até umas 3h30 para a gente ir costurando essas memórias. Finalizando o negócio. Olha só, você está falando e eu me lembrei desse livro aqui, A Casa Paterna. No teu caso, a casa da avó. Casa materna. Esse livro aqui eu ganhei. Ele não é editado por editora. A autora Marlene Carvalho, que é da educação, eu acho que eu emprestei um livro para você ler dela. Alfabetizar e letrar. Ah, da Magna... Uma Marlene. Marlene Carvalho. Ah, sim. Aí ela mandou fazer na gráfica e levou para o curso para sortear. Eu não fui sorteada porque eu dificilmente ganho sorteio. Aí eu falei assim... Eu não ganhava também. Na Praça Cultural eu ganhei 2 vezes. Eu nunca ganhei nada. Para. Aí eu falei assim, professora, mestra, onde vende, qual é a editora? Eu vou comprar esse livro, que eu fiquei curiosa. Minha filha, 80 e tantos anos. Minha filha, não é de editora, eu paguei na gráfica. Não era para vender, era para presentear para os amigos. Eu fiz assim, ó. E recolhi a minha insignificância. Essa história da lembrança da história do livro, né? Na semana seguinte de encontro, ela veio com um livro e tinha assim, para a Liana, minha companheira de EPL, que era o curso, e de outros espaços e tempos. Com um abraço carinhoso, Marlene, 28/11/2012. Quer dizer, os tempos e os espaços e os tempos que a gente convive com as pessoas. Nesse livro ela diz assim, sonhei esta noite com a casa dos meus pais no Meier. A mudança tinha sido feita. A casa estava vazia, com ar de abandono, portas e janelas abertas, paredes descascadas. Me deu uma grande tristeza, mas pensei que não devia falar disso com a mamãe. Fui passando de cômodo em cômodo, com outro olhar, olhando os estragos do tempo, enquanto, espantada de não ver nenhum móvel. Vi a cozinha, mas era outra, do apartamento do Alberto de Campos. Como foi possível sair dali? A casa tinha sofrido. De repente, lembrei das árvores, que foi você falou disso, das frutinhas que caíram na massa do milho ralado. Lembrei das árvores. Como foi possível abandonar as árvores? Vi uma mangueira grande e outras árvores indistintas. Aí ela pula e diz assim, para a mulher que tivesse achado de dar à luz canja de galinha. Ai, não durante os 40 dias 40, de resguardo. Eu enjoei. Cerveja preta e canjica para ter muito leite. Para dar leite. Chá com leite também é bom, tá? Nos seios inchados e doloridos após o parto, passava-se pomada de macé. Durante a catapora, colocava-se a criança num quarto, numa lâmpada avermelhada ou com papel vermelho nas vidraças. Banho com solução de permanganato. Quem nunca, né? Já usei. Isso é memória de avó, né? Minha memória. Eu já usei tudo que você está falando aí, eu fiz. 40 dias Você comendo sabe pão de galinha, usar cerveja preta para juntar leite, você fazer uma mistura quando raça o peito da mulher que amamenta, você fazer uma mistura de erva com os outros.
erva mate, é uma erva mate verde, com as coisas que a minha mãe fazia, botava bem no peito, assim, bem quente, tinha que ser bem quente, quase queimando o bico do peito da gente para não deixar rachar. Isso é tudo memória também. Você sabe que quando eu tive hepatite A, que agora eu sei que era hepatite A, com 7 anos eu adorava porque eu não tinha que ir para a escola, mas o dever vinha para eu fazer, que azar o meu. Aí eu me lembro da minha mãe fazer suspiro em casa. Eu sinto o cheiro até hoje. A porta do forno entreaberta com uma colher de pau. Com a colher de pau segurando a porta. Minha mãe, se estiver ouvindo isso, ela vai falar, não fiz nada disso. Fez. Eu lembro. Minha avó fazia. Eu cheguei a enjoar de suspiro, que ficava puxa-puxa no meio. Ai, que delícia. Aí ela disse, dessa farmácia caseira, né? Mas ela também lembra da biblioteca do Instituto de Educação. Meu Deus. Que ela se formou lá no normal, né? Peraí. Vindo desta dieta magra, fiquei deslumbrada com a biblioteca do Instituto. Aos 12 anos, fiz o plano de ler todos os livros que ali houvesse de ACE. Comecei a debulhar as prateleiras do ar, mas experiência foi rebarbativa. Então, me propus a ler uma coleção erudita. Talvez eu lembrasse algumas espécies de sistematização de leitura. Então, ela diz que passou por todas as prateleiras do Instituto. E a gente que... Eu voltei ao Instituto, e você que veio... Eu fui com o professor Marcelo, na biblioteca, a gente passou por Aquilo tudo. É um sonho, né? Lindo. É tudo... não, dá uma certa tristeza, né? Porque deveria ser mais valorizado, mas é muito... Olha, eu me orgulho muito de fazer parte daquela instituição, por mais... Você chegou a andar pelo meio das estantes? Andei pelo meio dos corredores. O cheiro de livro, assim, é maravilhoso, é muito bom. A gente volta para a história do cheiro, né? Sempre, né? Na verdade, a memória, eu acho que a memória ela tem um cheiro. Tem. Porque se você vai lembrar da memória de qualquer coisa, vem aquele negócio no seu nariz. Não tem. Não só da comida, mas de tudo assim, se você vai... como que eu posso dizer? Você vai lembrar de alguma coisa assim, você vem aquele negócio no seu nariz do cheiro da terra que você tava lá na hora que da chuva molhada, que você sentiu naquele dia que você tomou banho de chuva, daquele dia que você caiu de moto e caiu no barro, que já aconteceu comigo. Não me machuquei, mas, tipo assim, aquele cheiro da terra no seu nariz vai ficar. O que mais que eu posso dizer? A memória, ela desperta o cheiro. Não só da comida, Às vezes, assim, você muda de casa e tem lá um fogão, você vai fazer comida. Essa comida tá com cheiro de barata, com gosto de barata. Aí as minhas filhas diziam assim, você já comeu barata para saber qual é o cheiro que ela tem? Você não está sentindo o cheiro da barata? É porque, em algum momento, a casa fechada, que a Marlene fala, né? A casa fechada... Passou barata e ficou com aquele cheiro desagradável. Verdade. Né? Eu chamo de cheiro de barata. Deixa eu continuar lendo aqui tem mais mensagens da Renata também. Aprendo muito com a cultura de vocês. Da Rosane demais. A Renata também falou que pede bênção. E ela falou que ela tá passando por um momento não muito fácil na vida dela, né? Por causa da perda do pai dela. E ela tá aprendendo a valorizar. É isso que eu falo, Renata. A gente não pode esperar perder. A gente não pode esperar. Gente, a única coisa que eu tô falando, a gente não tá podendo esperar. A gente não tá podendo esperar. Sim, a gente não tá podendo esperar. Diga eu te amo. A gente sente falta até da briga, né? Gente, abrace, diga eu te amo. Eu que moro muito longe, eu sei dessa falta que me faz por morar longe. Então, quem puder, abraça, diz eu te amo. Tá morando longe?
telefone, liga, manda um telefone, liga, conversa, faz alguma Uhum. coisa. E E a gente veio não a, pode, não pode e, esperar mais. e eu acho que foi providencial a gente ter escolhido o sábado de hoje, véspera do Dia É, das Mães, né? ó, Pra a gente sua ter mãe tá, essas lembranças de mãe. a tua mãe tá dizendo Deus abençoe pra você. Ó, A minha ó, irmã, ó. a minha irmã concorda que a coxinha da minha mãe é melhor também, viu? Tô falando. Ó, A Renata disse que tem saudade da avó dela, que é referência dela. ó, tá vendo? A, a, a tua mãe tá falando assim que dava suspiro pra hepatite. Foi a hepatite A que eu tive. Aí a E aí Renata eu vou falando ter... assim, falando em contos e trabalhos para casa, tem algum para segunda. Tem não, tem não. A nossa amiga não passou nada porque ela ficou devendo a nota da prova surpresa. Ah, tá. A Então amiga, não, essa não, diz pra ela não falar o nome da amiga, não. tá, não falo o nome da amiga, não. E, Renata, vamos. Eu sei, Liane, que a nossa conversa tá boa, mas já falta 7 minutos para 3:30 da E aí, tarde. eu vou lembrar, fechar, voltando para o Monteiro Lobato, que aqui são os É, contos de fazer. Gente, vale a pena, tá? Ele tá lindo. ele tá Mas lindo. você falou do sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente falando muito da fazenda, que Sítio, você sítio, sítio. sítio. Sítio, E comida de sítio, comida de fazenda. você sabia que esse livro aqui é baseado na Dona Benta do Sítio? Que ele É, eu começou a ser produzido, e aqui essa é a versão estendida, né? essa Edição aí tinha revista e suspeita que ela ampliada. fazia? É da Dona Benta. Aí diz assim, Dona Benta, comer bem, chega ao século XXI renovado, com mais de 1 milhão de livros vendidos, desde o lançamento em 1940. Livro de culinária mais querido do Brasil. Quero ele. Reformulado e Vou achar. Vou procurar ele para mim, sim, que adoro e essas receitas. ele vem com essas histórias do Monteiro Lobato, né? Porque Então, o que a ele gente aqui estava falando completa. que pra gente que tem alguns aninhos a mais, assim, quando fala em contos infantis, em histórias para criança, a primeira pessoa que vem é ele, né? Logo no Não, e início assim, de... a Dona Benta que contava histórias, mulher leitora, chefe da família, detentora do conhecimento secular do seu espaço, contava na cozinha muitas histórias. Tem gente aí querendo falar contigo, né? Ô, desculpa E que o meu aí, filho tá falando comigo aqui, eu eu sei. esqueci que a gente tá... Não, e a Dona Benta, esse resgate de vó contando história, né? A resgate Que de ele vó. Vó é traz. vó. Eu Vó é quero, vó. eu acho que eu vou ser uma avó muito vó que nem minha avó. Ah, Acho que eu vou ser vó muito. Não quero ser já, não, porque meus filhos são muito não, não pequenos. tem pressa não. Sou bebezinho ainda, então não. Daqui a uns 20, 30. Vamos esperar alguns anos ainda, né? Vamos Mas eu despedir acho que eu vou ser também? muito vó como a minha avó. Ah, tomara. Eu vou ser muito vó como a minha avó. Espero. Eu venho aqui agradecer você ter aceito esse convite. Comprar Eu que essa, isso. Eu não gosto comprar de essa falar. briga. Comprar É, essa briga com a gente, eu né? adoro. Você sabe que eu nem gosto. Pode convidar mais pra gente discutir sobre Tá, outra coisa que eu não saiba que eu vou aprender. Também eu posso aprender verdade. com você. Porque tem muita coisa. A gente quis falar quando a gente. Na verdade, essa nossa conversa, a gente conversa sempre nessas esquinas da vida e nas esquinas do nosso bairro aqui também, né? E aí, essa história, assim, foi muito interessante. Gente, vocês não sabem como que aconteceu essa história. A gente Conta. falando sobre sopa, dia de frio, chovendo. Assim, eu queria tanto contar essas histórias para outras pessoas. E a Liane, legal, Rosane, vamos. Sabe que eu não pensei nem 500 vezes, né? Eu falei, Não, eu marquei antes que eu desistisse, ficasse com medo. eu não fiquei com medo. Olha, eu tenho muito para Mas eu só. agradecer. Espero que quem assistiu tenha gostado, porque eu falo pouco. As minhas histórias. Ainda tem muitas histórias para contar que se a gente ficaria 2 anos, eu não gosto de falar. A gente ficaria um tempão aqui falando. E muito obrigada por quem assistiu, para quem acompanhou a Renata, minha irmã, a Rosiana que precisou sair, Mãe, sua mãe, sua irmã que veio e foi, e vai e volta.
Muito obrigada. A Agradeço internet muito, está muito ruim. agradeço muito a você de ter me convidado. Eu Adorei essa também. nossa E conversa. você por ter Espero aceitado. E a gente tem que marcar nossos cafés, né, Renata? E um café, pelo menos, aí, os cafés da vida. Espero que em breve a gente consiga comer bolo da Rosane, que eu faço. Eu amo fazer e eu quero que os outros comam os meus bolos, os meus quitutes, os meus bolinhos. Não, Eu quero que as pessoas experimentem as minhas raízes, as comidas raízes, as que eu comia com a minha mãe, o que eu comia do lado da casa com meu avô, com a minha avó, com a minha tia, com a minha irmã. Muito obrigada a todos essa sua que participaram. lembrança gustativa e olfativa me fez lembrar dos livros que tinham comida. Você reparou, né? Sim. Que foram resgates. O Bartolomeu, você não acha que tinha que ter passado pela gente? Tinha, sem Celso dúvida. Sisto. Esse da memória e caiu como uma luva. Na verdade, a nossa conversa caiu como uma luva, né? Também, sim. A gente tá numa sintonia muito legal nas duas. A gente tá com o mesmo objetivo, talvez seja esse a nossa conexão. A gente tem sempre o mesmo objetivo. Tem muitos pensamentos parecidos e aí é muito legal a gente ver. E eu queria desejar Feliz Dia das Mães para todo Eu mundo. também queria desejar Feliz Dia das Mães para todo mundo. Mãe, Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para sua mãe, Feliz Dia das Mães para minha irmã, Feliz Dia das Mães para todas as mães. E esperamos que mães não precisam mais perder ninguém, nem nós perdemos as nossas mães. E olha só, eu costumo dizer, eu vou repetir o que eu dizia na turma em sala de aula. Tia, eu não tenho mãe para levar esse presentinho, mas você tem uma avó, uma tia, uma madrinha, uma irmã mais velha? A criança me olha, tenho, dá para ela. Dá até para o seu pai se você achar melhor. Porque se você não tem a mamãe, o papai vai ajudar. Tem pai. Eu sou pai, porque eu sou pai e mãe. Eu sou metade pai, metade mãe. Pois é, então você entregue para quem te ama e para quem... Então, a gente vai entregar hoje o nosso sábado com os parabéns para todos aqueles que são pai, mãe, tio, madrinha, avó, as nossas vós que a gente falou tanto, as donas bentas da nossa vida. As donas bentas da nossa vida, verdade. Sabe, então eu quero que esse seja... A gente não tem dinheiro, mas a gente conta história. A gente tem amor que vale muito mais, gente. O amor vale muito mais que dinheiro, gente. É isso que a gente quer passar para todo mundo, amor. Sim. E o que eu quero passar para todo mundo é amor, gente. Porque quando eu faço um bolo, é o amor que eu tô tirando de mim, dando para quando eu converso, eu gosto desse detalhe de amor, gente. Vamos espalhar, que eu acho que ainda mais nesse é o amor, a gratidão, agradecer também sempre. Então o que eu sinto nessa nossa conversa foi a gratidão por estar vivo, saudável eu sou grata, muito grata por você ter aceitado nós termos essa live. Pode falar. E dizer assim, mãe, eu vou pegar e vou repassar a bênção que eu recebi agora de você e passar para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Amém. Renata, que Deus abençoe nesse momento difícil. Todo mundo que vai ver nossa live depois também pode ser. Abençoe todo mundo, pode ser. Sempre. Abençoe toda hora, sempre. Toda hora. Que obrigada, as bênçãos que permaneçam em vocês. Gratidão, 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 gratidão por vocês terem estado aqui com a gente. Beijo! Beijo, tchau, gente! Tchau! Eu não sei.